Mackenzistas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do LegalCast Mackenzie, o podcast do Legal Hackers. Agora trazemos pela primeira vez um professor, um especialista no tema para a gente conversar sobre fake news e liberdade de expressão na internet. Mas primeiramente gostaria de apresentar minha co-host de hoje, que já veio aqui e já pôde nos prestigiar de várias vezes. Por favor. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Maria Fernanda, sou presidente do Legal Hackers Mackenzie e hoje a gente está recebendo aqui o professor Diogo Reis. Passar para o Pedro apresentar. Beleza. Diogo, você poderia se apresentar só um pouquinho aqui para quem está escutando e te conhecer melhor? Claro, Pedro. Um prazer. Bom, primeiro, Pedro, Maria Fernanda, super obrigado. Tô bem feliz de estar aqui com vocês e com todo mundo aí. Meu nome é Diogo Reis, eu sou professor de Direito Eleitoral e Direito Digital. Eu tenho trabalhado com essa pauta desde 2009, mais ou menos, que foi quando surgiu a primeira lei da internet sobre eleições. É muito curioso que o Marco Civil da internet veio em 2014, mas o Marco Eleitoral apareceu em 2009. E é muito louco isso, porque a maioria das pessoas não relacionam direito uma coisa com a outra. Mas tem. E basicamente é isso que eu tenho feito. Sou professor aqui no Mackenzie, tenho bastante orgulho disso, amo o Mackenzie, trabalho tanto na graduação quanto no mestrado, no doutorado. E estou à disposição de vocês. Ah, então você é professor de doutorado também? Também. Do Mac? Sim, do Pô, Mac. Bacana. Esse tema que você acabou de falar, direito eleitoral e liberdade de expressão, direito digital, como a gente pode relacionar isso? Meu, muito legal, porque assim, no geral, as pessoas não viam muita relação entre uma coisa e outra. Em 2009, a gente teve uma lei, que é a Lei 12.034 de 2009. Eu gosto de falar o número dela, porque se alguém quiser dar uma olhadinha, ela acaba alterando a Lei Geral das Eleições e trazendo uma série de regras sobre como usar a internet nas eleições. E o que eu acho mais impressionante disso é que ela veio em 2009, antes de qualquer outra lei. Ou seja, no fundo, a primeira lei sobre redes sociais no Brasil é eleitoral. Só que muita gente achava que as eleições se resolvia no rádio e na TV, no chamado propaganda eleitoral gratuito, né? Aquele horário lá. Mas, cara, eu acreditava que a internet tinha uma vocação enorme para o campo político. Mas muita gente não acreditava, não. E aí eu acabei tentando relacionar uma coisa com a outra a partir de então. Cheguei a trabalhar no primeiro caso, que acabou tendo uma plataforma digital como parte numa ação da Justiça Eleitoral. E desde então eu falei, esse negócio vai dar ruim. Cedo ou tarde vai dar ruim. E aí eu fiquei nessa pauta. E aí tentei relacionar, já gostando muito dessas duas áreas, e fui tentando fazer isso já há algum tempo. Em 2018... junto com outros colegas, a gente lançou um livro chamado Direito Eleitoral Digital. A gente acreditava que era possível harmonizar tanto o direito eleitoral quanto o direito digital para que um aprendesse com o outro e não se sobreposse um ao outro. E mais ou menos é isso, essa relação da internet e da tecnologia com as eleições. E talvez o direito eleitoral digital vá além disso, pois envolve inclusive sistema eletrônico de votação, como as questões da urna eletrônica e tantas outras questões por aí. Mas internet e redes sociais é onde mora talvez hoje o maior desafio e é o tema que eu tenho me dedicado nesses últimos anos. Boa. Interessante você falou, eu nunca tinha pensado também, às vezes não se fala muito, que a parte... que o direito eleitoral foi o primeiro regulador da parte digital. Interessante. E é impressionante porque a gente teve no campo digital uma lei muito importante, foi a lei que alterou o Código Penal em 2012, ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann. Muita gente aponta como a primeira lei de questões de internet no Brasil. Mas ela se refere especificamente ao crime de invasão de dispositivos e tem diversas implicações. Depois a gente teve o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, que é como se fosse a Constituição da Internet. Mas, como o direito eleitoral é muito específico, muita gente acabou não prestando atenção. Que antes disso, ele acaba saindo na frente, regulando a internet. E as regras estão lá até hoje. E, de uma certa maneira, a gente tem que compatibilizar com o Marco Civil e tentar olhar todo esse ecossistema. Mas talvez era um prenúncio, que o direito eleitoral tem tudo a ver com a internet. E a gente acabou regulando, e aí eu tenho apelidado ele de Marco Eleitoral Digital, ou comparado com o Marco Civil, né, da internet. É isso aí, cara. Da hora. Entendi. Professor, a gente queria te perguntar quais são os desafios específicos na regulação da liberdade de expressão no contexto da internet? Putz, é enorme. Porque o que acontece? Quando a gente fala de internet, às vezes fica um pouco abstrato, porque dá uma impressão que é uma outra coisa, assim. Basicamente,
é onde a gente vive. A gente não vive mais no mundo offline, nem no mundo online. A gente vive no mundo híbrido mesmo e tudo está misturado. A gente está aqui e a gente está junto. Eu acredito que o maior desafio que a internet trouxe para a humanidade, e aí entra nas relações sociais e jurídicas, é realmente romper duas grandes barreiras físicas que pautaram a humanidade até então. Pode parecer exagero, mas dá uma olhada, vê se vocês não concordam. E se não concordar, tudo bem também, porque eu acho que isso faz parte. Mas, basicamente, eu acredito que a internet ela rompe, ou pelo menos desafia, as barreiras físicas do tempo e do espaço. É meio curioso, que nem agora. Nós estamos aqui, compartilhando o mesmo tempo e o mesmo espaço. Então, estamos juntos. Porém, o pessoal que está assistindo, eles não estão no mesmo espaço que a gente. E, curiosamente, também não estão no mesmo tempo que a gente. Mas eles não estão juntos conosco? Eles estão. Então, de uma certa maneira, eu acho que esse desafio traz uma implicação gigantesca. É uma onda que provoca muitos reflexos. E daí, quando a gente olha para a internet como um todo, nesse espaço, a gente tem a assunção das redes sociais, por exemplo, que basicamente são gestoras de conteúdo de terceiros. Então, quando a gente fala isso, eu até lembro de um caso de que um amigo meu, ele disse assim, poxa, mas peraí, como que pode? Eu vi no Instagram como que o Instagram ia colocar um negócio que não é verdade. E eu achei tão curioso porque eu falei assim, ele é bem mais velho, tá? E eu falei assim, perceba que não é o Instagram que coloca, somos nós. Então, eles operam com conteúdo de terceiros. Claro que tem uma série de questões de responsabilidade ali, de escolha, porque afinal a gente vive num oceano de dados. Mas o interessante é que quando a gente está falando de internet, a gente está falando da gente mesmo. Então, quando traz o desafio da liberdade de expressão na internet, no fundo é o desafio da liberdade de expressão para a gente. E aí as coisas ficam ainda mais complicadas, porque a gente não tem uma definição talvez tão precisa em matemática do que é liberdade de expressão, qual o seu tamanho, qual o seu peso. E a gente depende muito do passo a passo. Acontece que ali todos estão se comunicando. Então, a gente passa meio que da tradicional comunicação de um para muitos, ou seja, como é o rádio e a TV, um grande emissor para vários receptores, para a gente ter uma comunicação de muitos para muitos. Ou seja, todo mundo se comunica. Aquela foto com a sua curtida não é a mesma coisa que era antes. Então, essa interação, ela cria uma possibilidade de escala tão grande da comunicação que os desafios de liberdade de expressão acabam aparecendo cada vez mais. Se eu sou responsável pelo que falo, pelo que escrevo, por que não seria pelo que posto? Então, de uma certa maneira, todo esse conjunto desafia a gente numa escala ainda maior do que a gente viveu até então. Nossa, traz até um aspecto filosófico aqui, né? E é legal de você falar isso, porque eu acho que tem muito a ver com a tecnologia, com a filosofia. Eu acho que é fundamental uma coisa com a outra. Talvez os grandes dilemas, por exemplo, da inteligência artificial serão resolvidos no campo da filosofia. Talvez as questões que envolvam liberdade de expressão também sejam resolvidas na filosofia e no direito. Então, há espaços multissetoriais e a gente não pode ignorar isso. Tratar a internet como se fosse uma coisinha, uma caixinha, é talvez um erro de premissa. Ela é o nosso mundo, cara. É onde a gente vive. Então, a gente tem que olhar para ela com a complexidade de um mundo, não com a simplicidade de uma caixinha. Entendi. Caramba, acho que faz total sentido isso. Quem me pareceu muito até Milton Santos falando da revolução técnico-científica da época dele. Grande autor, né? Demais. Eu sou fã do Milton Santos. Ele é maravilhoso, né? Ele é geógrafo, ele não é jurista, né? Nem nada, mas, pô... Não, um dos maiores pensadores brasileiros. Né, no que a gente está discutindo aqui, um dos maiores pensadores brasileiros e do mundo. É muito interessante. O próprio Daniel Marques, sabe? O Daniel Marques, diretor da B2L. Inclusive, eu esbarrei o Diogo na B2L. Verdade, se controlar. Até eu acho muito legal quando professores acabam se envolvendo nesse tipo de evento que é sobre inovação jurídica, sobre tecnologia jurídica, muito voltado para o mercado e acaba se distanciando um pouco da vida acadêmica. Eu acho super legal quando tem essa intersecção, eu acho super necessário. E ele fala que... não é que vai substituir a tecnologia, a inteligência artificial vai substituir o homem, o jurista, mas na verdade vai trazer mais questões jurídico-filosóficas para a gente discutir. Eu concordo. Eu acho que a gente não pode esquecer que
que talvez a melhor interação possível seja humano e tecnologia. Só a tecnologia não resolve tudo, só o humano não resolve tudo. E não faz muito sentido, porque se a gente for imaginar, para que, sei lá, para que a gente vai gastar horas e horas fazendo um cálculo, por exemplo, na mão, ao invés de usar uma calculadora? Por que a gente não pode usar a tecnologia e isso em todos os níveis, desde que a gente preserve o que há de melhor e para cada um. A tecnologia é muito boa para várias coisas, mas os humanos também são muito bons para várias coisas. Se a gente pegar o que cada um tem de melhor e ter o melhor diálogo entre eles, a gente tem uma dupla perfeita, porque o ideal não é ter a melhor máquina, nem o melhor humano. É ter o melhor humano possível, com a melhor máquina possível, mas que os dois se entendam. E daí é importante a linguagem. Então, eu acho que esse espaço é um espaço de interação. Por isso que eu acho que o direito, e particularmente o direito aqui no MAC, uma das coisas que eu amo aqui, é que tem essa inovação na veia. A gente tem, por exemplo, aulas de empreendedorismo em todos os cursos. A gente, no direito, tem direito à inovação, tem direito digital, tem direito eleitoral. Ou seja, é uma grade super inovadora, coisa que eu não tive na faculdade quando eu fiz graduação. E trabalhei em outras faculdades que também não tiveram, sem desprezá-las. Mas o fato é que o Mackenzie realmente investe nesse espaço. Talvez um bom exemplo disso é o que vocês estão fazendo aqui, que é muito legal. Show de bola, muito legal. Parabéns. Vamos pra cima. Inclusive, professores de empreendedores, vulgo Lara, Lara Rocha, nossa atual. Eu adoro a Lara. Já aproveito para deixar claro aqui. Fiquei muito contente dela estar com vocês na liga. Nossa atual professor orientador. E também o Victor Cabral, que também já foi o nosso convidado aqui, é uma super pessoa. Então, Fê, indo mais para um lado, questão eleitoral que você estava trazendo, o nosso universo político e democrático, acho que a Fê pode agregar aqui mais para você. Professora, a gente queria perguntar como a disseminação de notícias falsas afeta os processos eleitorais e quais são os instrumentos jurídicos que podem ser empregados para combater essa propagação. Legal. Olha, Fernando, super legal a sua colocação. E você sabe que eu tenho feito há muitos anos uma espécie de treinamento, de fórum de internet eleições com a Justiça Eleitoral. O primeiro que teve foi no Tribunal Superior Eleitoral em 2017. E eu pude coordenar esse encontro. Foi muito legal que vários professores, inclusive do CCL, onde a gente está hoje aqui, fizeram parte. E dentre eles o Rafael fez parte, o Rafael Fonseca e tantos outros colegas fizeram parte, inclusive também da FCI, mostrando essa forma multissetorial. E num desses encontros, com todos os tribunais eleitorais do Brasil, um desembargador, que era presidente de um determinado tribunal, me fez a pergunta, falou assim, Diogo, mas beleza, entendi o desafio das fake news e tal, mas como que ela vai entrar na minha cabeça e mudar meu voto, meu jeito de pensar? Eu disse a ele que talvez o maior perigo não é que muda o seu jeito de pensar, mas que usa o seu jeito de pensar. Porque se a gente for imaginar, a nossa vida é basicamente tomada de decisões, né? Entre o nascimento e a morte, o que vale são as decisões que a gente toma. E a gente toma muitas decisões. Hoje, para vir para cá, qual caminho que você segue, que roupa você vai vestir e tudo mais. O voto é mais uma dessas decisões. É uma decisão muito importante. Como que a gente costuma tomar decisão? Basicamente, a gente pega as premissas, os dados de entrada, aplica uma fórmula de raciocínio, que basicamente são os nossos valores, e sai um resultado, que é a tomada de decisão. Então, se a gente pensar num exemplo bem tosco e bobo, mas que roupa que a gente vai vestir hoje, por exemplo, isso envolve, por exemplo, se você quer um conforto térmico, tipo, não quer nem passar muito frio, nem muito calor, você vai tentar olhar a previsão do tempo, e tudo bem que em São Paulo não tem muito jeito, porque a gente tem as 4 estações no mesmo dia, mas você vai ter uma ideia por ali. Hoje, por exemplo, que a gente está gravando, está um super frio. Então, sabendo disso, eu uso o meu valor. Qual seria o meu valor nesse meu exemplo bobo? Seria não passar frio ou não passar calor. Resultado, eu tenho que estar mais agasalhado, então. Então, a minha tomada de decisão vai ser por uma roupa mais agasalhada e que atenda os outros requisitos. Por exemplo, sei lá, vamos supor, você tem uma audiência no fórum, você não pode, só porque está calor e, sei lá, de bermuda. E aí você vai tocando. Mas o fato é que essas premissas são fundamentais para aplicar a fórmula de raciocínio.
Vamos supor que eu tivesse inundado de fake news e que visse que hoje seria um calor desgraçado, um super calor. Resultado, eu ia aplicar a minha forma de pensar, que eu não gostaria de estar com a roupa errada, e ia acabar colocando uma roupa mais leve possível. Resultado, eu ia passar frio, eu ia ter, perceba, o oposto do que eu gostaria de ter. Ou seja, eu estou no mais âmbito, na minha maior liberdade, mas com essas premissas falsas, e aplicando o meu modo de pensar, o resultado saiu oposto do que eu queria. E ninguém me obrigou, ninguém me forçou. Então, o grande desafio das fake news para tomar a decisão do voto é isso. Imagina uma pessoa, por exemplo, que tem um dogma específico que ela fala, isso daqui eu não aceitaria de ninguém. E chega para ela que o determinado candidato disse que vai aprovar isso. Ela provavelmente, por mais que quisesse votar nesse candidato, ela se afasta e acaba não votando nele. E ela tomou a decisão com liberdade, com autonomia. Ela tomou decisão com liberdade, mas talvez não com autonomia, porque ela não queria decidir aquilo. Ela decidiu aquilo justamente baseado em fake news. Então, eu acho que essa é a ideia. Agora, quais os mecanismos jurídicos para combatê-las? Não é muito simples, não. A gente, no mundo todo, não resolveu esse problema. Esse é um fenômeno ainda em construção. A gente tem algumas regulações específicas, tem experiências boas e experiências ruins. Mas o fato é que, a maioria das vezes, a gente tem na regulação o tratamento das fake news muito mais como meio do que como fim. Explicando isso melhor, é como se fake news fosse como a água. Se ela tiver nesse copo, ela toma esse formato. Se ela tiver num cubo, ela vai tomar outro formato. Na jarra, outro formato. Então, muitas vezes, as fake news assumem o formato, por exemplo, de injúria, difamação, calúnia. E aí você tem instrumento jurídico suficiente. Às vezes, ela acaba assumindo outros formatos que o direito já prevê. Então, há alternativas. Mas nós não temos uma regulação específica de fake news no Brasil ainda. E em boa parte do mundo também a gente ainda não tem. Talvez tem projeto de lei só, né? Isso, a gente tem um projeto de lei que é muito famoso, que é o PL 2630, que ele já esteve na eminência aprovado diversas vezes, mas ainda não foi aprovado. E talvez mostre a complexidade. É um assunto muito complexo. Delicado, né? E talvez a gente deva olhar para isso com um pouco mais de cuidado. Eu, particularmente, tenho defendido um conceito jurídico de fake news. E aí sim uma atuação jurídica. Só para compartilhar, se não for atrapalhar. Por favor. Mas, basicamente, assim, eu acredito que a gente passou muito tempo identificando ou colocando como se fossem sinônimos fake news e mentira. E eu acredito que não seja. Porque, no geral, as fake news muitas vezes nem mentiras são. Porque, às vezes, é uma fotografia fora de um contexto, às vezes é uma pergunta. A fotografia, muitas vezes, é real, não é manipulada. E aí fica aquela coisa, pô, então não é mentira. Mas eu acredito que enquanto a gente quis resolver o problema das fake news como se fosse resolver os problemas da mentira na humanidade, a gente acabou errando feio. Porque, com toda honestidade, nós somos mentirosos. E por mais que a gente não queira ser, não é o direito que deveria proibir de sermos mentirosos. E aí eu fui pesquisar quando que o direito parece proibir ou bloquear a mentira, ou punir a mentira. Então, quando você vê, por exemplo, crime de falso testemunho, ou de calúnia, quando, por exemplo, imputar falsamente um fato criminoso a alguém, ou falso testemunho, você vai lá e dá um falso testemunho num processo, parece que o direito está punindo a mentira. Mas eu acredito que o direito ali esteja punindo e reagindo a uma ameaça de dano, ou um dano efetivo. Porque muitas vezes a gente pergunta o que é fake news sem pensar o que é direito. Se a gente for refletir o que é direito, numa ideia muito simples, é a ideia da proteção dos bens da vida. E a partir de então, me parece que o que faz da fake news um problema jurídico não é a mentira, e sim o seu potencial danoso. Então, talvez, se a gente olhasse para a fake news com esse cuidado, a gente poderia, ao invés de pensar que é uma mentira pura e simples, a gente talvez entender que é um conteúdo enganoso, tem uma enganosidade, que é algo muito maior do que uma mentira, porque às vezes a verdade com uma interrogação é enganoso.
muitas vezes a gente tem um fetiche enorme pela verdade, mas ela sequer sobrevive ao tempo. Por exemplo, se hoje a gente gravar um vídeo falando assim, tá muito frio em São Paulo, e daqui uma semana coloca esse vídeo e tá um calor tremendo, vão falar, Maria Fernanda mentiu. Não tá calor. Ou seja, ela não sobreviveu sequer à data. Então, perceba como é sensível. E daí eu tenho defendido que talvez para fins jurídicos, fake news deveria ser tratada como um conteúdo enganoso com potencial lesivo. Entendi. Se ficasse... Não só enganoso, então. Não só enganoso. Eu acredito que se a gente ficar só no dilema entre verdade e mentira, talvez a gente esteja dando para o direito algo maior do que ele pode dar conta e algo que talvez ele não nasceu para isso. Talvez o dilema entre a mentira e a verdade esteja muito mais no campo da moral e da ética do que do direito. E o direito interessa ao quê? Me parece que interessa proteger as pessoas do dano. E daí que esse conceito talvez traga uma característica um pouco mais jurídica, um pouco mais realista. Porque, com toda honestidade, a gente não vai eliminar a mentira do mundo, principalmente com o direito. Talvez a ética possa colaborar, a filosofia, a religiosidade, a moral, mas o direito, proibir as pessoas de mentir de qualquer forma, seria uma violência e muito ineficiente. Aí fala, mas você está defendendo a mentira? Cara, não é isso. É que talvez a gente esteja usando a ferramenta errada. Entendi. Não dá para você, por exemplo, sei lá, com uma parafusadeira, você querer serrar alguma coisa. Não vai funcionar. Então, não quer dizer que não presta a parafusadeira. Quer dizer que ela não serve para aquilo. Então, não quer dizer que o direito não presta. Quer dizer que ele não serve para isso. Então, é mais ou menos nessa linha que eu tenho defendido para a gente poder olhar isso com um pouco mais de realidade. Pé no chão mesmo. Não eliminaremos a mentira do mundo, muito menos pelo direito. Talvez em outras áreas até seja possível, mas no direito não consigo acreditar. Daí, eu tenho pensado muito mais na proteção dos bens do que no instrumento, ou seja, na mentira em si. Né? Entendi. Daí talvez faça um pouco mais sentido para nossa área. Pô, escutar isso aqui me Super brilha nos legal, olhos, né? Porque eu amo filosofia, né? Principalmente legal, essa parte cara. de filosofia digital, né? Da parte de entender os novos limites éticos do mundo moderno e contemporâneo. Então, é entender a natureza jurídica de cada coisa. É isso. E porque a gente tem mania de, às vezes, querer trazer tudo para o direito sem refletir o que é do direito, para que ele serve realmente. E a gente tem que tomar esse cuidado, porque senão a gente dá uma missão muito maior do que ele é capaz e a gente termina com a sensação de que ele não presta. É como o lance da ferramenta. Mas não, é que para isso ele talvez não funcione. Agora, para coibir e reprimir ações de dano ou potencial lesivo, pô, eu acho que não tem nada melhor que o direito. Boa, legal. Muito legal. Beleza. Também não tinha pensado por esse lado. Muito interessante, muito bom, né? porque é entender o além do direito, né? Além da regulamentação em si. Entender Porque quais todo mundo são acha os que é fácil. aspectos Proíbe a doutrinários. mentira e pronto. Cara, não vai funcionar. Primeiro, porque fake news não é mentira. E segundo, porque é uma proibição que não vai dar certo. Não vai resolver. Entendi. A gente só vai criar espaços para possibilidade de perseguição, para grandes dificuldades de atuação. E ainda menosprezar o próprio direito, porque ele não vai dar conta. Não vai dar conta, eu acho que ele acaba até passando os limites democráticos, de certa Sem forma. dúvida, sem dúvida, Né? sem dúvida. Os limites do Estado de Direito. Então, eu acho que é muito legal isso que você explicou, a questão da autonomia e da liberdade. Como a gente pode diferenciar melhor? Não sou autônomo, mas tenho liberdade, ou não tenho liberdade, mas sou autônomo, sabe? Eu achei muito interessante. Não, é muito legal. Acho que dá pra gente pensar várias coisas, mas talvez nesse exemplo, a gente pode imaginar assim, olha, eu posso tomar as minhas decisões, mas eu preciso ter um espaço possível e claro para que eu possa encontrar as premissas certas. Você pode ter o seu valor. É que nem, vou voltar naquele exemplo tosco da roupa, que não tem nada a ver, né? Mas, por exemplo, para mim, um valor importante é justamente esse conforto térmico. Tipo, eu não quero passar frio nem calor. Mas, de repente, para alguma pessoa pode ser assim, não, para mim a coisa mais importante não é passar frio ou calor. Eu usar minha roupa nova. Minha irmã, por exemplo, minha irmã é louca pra usar roupa nova. Ela compra uma roupa, ela fica desesperada pra usar. E, se tiver frio e a roupa for de calor, ela vai colocar aquela roupa. Então, autonomia escolher os valores que você quer empregar pra tomar a decisão. Mas se as premissas estiverem viciadas, talvez a sua tomada de decisão também saia viciada. E daí, a preocupação em manter um ambiente possível de esclarecimento. E esse ambiente possível de esclarecimento nos refere a eliminar toda a chance de fake news. Até porque
fake news não deveria ser considerada uma controvérsia. Ela deveria ser considerada realmente um conteúdo enganoso. E para ser enganoso, tem que ter vontade de enganar. Tem que ser, ou no mínimo, dúbio. E aí eu acredito que a gente teria mais alguns espaços no direito para poder explorar essa característica. E separar um pouquinho, porque talvez não adianta muito você ser livre se você não tiver num ambiente que você possa compreender as coisas do mundo com um pouco de clareza. E daí a sua tomada de decisão pode ser outra. Por exemplo, não, quer saber? Eu vou tomar a decisão a pior possível. Beleza, você está no âmbito de liberdade. Agora, se você tomar uma decisão oposta ao que você queria, só porque você está imerso a um ambiente desinformacional, a um ambiente de fake news, você vai se sentir livre para escolher o que você quer, mas o que você escolheu não vai refletir o que você quer. E daí, talvez, a gente não tenha mais um espaço de autonomia nessa decisão. Perfeito. É como se fôssemos conduzidos, né? Entendi. Porque se a gente pensar o que é autonomia, tem vários sentidos, mas se a gente for etimologicamente, a palavra autonomia vem de auto, nomos, que no grego é norma. Então, fazer norma para si mesmo, né? Autonormatizar. E é aquilo que a gente, quando era adolescente, achava que tinha. Mas, basicamente, você não pode se autonormatizar se você estiver imerso em um ambiente enganoso. Você provavelmente vai ser a extensão da vontade de terceiro e não da sua própria, e ferindo a sua autonomia. Entendi, professor. Muito legal toda essa explicação. Pensando um pouco mais nessa análise mais profunda, né, do conceito de fake news e de quais seriam os limites, como o senhor entende que seria a melhor atuação prática do Estado, observando todos esses pontos que você trouxe, né, até no sentido de que esses pontos não são conhecidos, não é o que as pessoas pensam, né, porque quando a gente pensa em fake news, a gente já pensa logo na mentira e numa análise mais superficial da coisa. Então, olhando para esse contexto, que essa seria a opinião geral e a gente imagina que seja aquilo que se reflete no judiciário, qual seria a melhor atuação prática do Estado nesse sentido para combater essas práticas que, enfim, dependendo de como elas se dão, acabam por ser criminosas dentro do ambiente digital e no contexto eleitoral? É que a gente vê mais opinião no YouTube, né? Pois é, talvez a gente poderia começar por aí. O cuidado com a diferenciação entre fato e opinião. Tem tinha um senador americano, Daniel, que ele tinha uma frase que eu acho que explica bem isso. Fala assim, no Estado democrático de direito, todos nós temos direito à nossa própria opinião. Mas nenhum de nós tem direito aos seus próprios fatos. Não adianta você sair e no meio da chuva e falar, não está chovendo, não está chovendo, na minha opinião, não está chovendo. Você vai se molhar. Existem fatos que se impõem à opinião. O que talvez tenha acontecido é que a gente, muitas vezes, tem meio que maquiado ali, ou travestido a nossa opinião de fatos. Porque já que a gente tem um oceano de dados, a gente pode encontrar qualquer coisa que corrobora aquilo, confirma aquilo que a gente tem como opinião. E aí a gente impõe isso como se fosse um fato e não a nossa opinião. O que é uma sacanagem, porque acaba fazendo com que a gente trapasse no debate. Porque sabe aquela máxima, tipo, contra fatos não há argumentos? Se eu pego a minha opinião, finjo que ela é um fato, imponho a você, esperando que contra fatos não se tenha argumentos, é como se eu criasse e me desse um alto poder de ter uma opinião que não poderia ser contraditada, que não poderia ser contrariada. Então, veja como a coisa talvez é complexa. Daí eu acredito que talvez as fake news, a desinformação online, ela seja tão poderosa, justamente partindo daquela ideia de que informação é poder. Imagina a desinformação. Ou seja, fazer acreditar na mentira ou no enganoso e desacreditar na verdade. Daí, eu acredito que ela é tão poderosa porque justamente ela é fragmentada. Ela vem de todo lado e atinge de todos os espaços. E por que a gente quer, ainda mais no direito, resolver o problema com uma coisinha só? Ou seja, a gente está procurando uma espécie de uma bala de prata para resolver um problema que é disforme, fragmentado. E eu acho que a gente deveria pensar em diversas ações. Eu tenho agrupado essas ações
em 3 pilares, mas só para tentar organizar isso. Como o pilar da prevenção, porque a maioria das fake news circulam sobre instituições públicas ou pessoas públicas. E, curiosamente, as instituições públicas são aquelas que têm o dever de transparência. Já que têm o dever de transparência, por que talvez não se prevenir abusando da transparência? Ou seja, deixando cada vez mais claro o que elas são, o que elas fazem, como elas se colocam no espaço público. E daí, talvez, quando chega uma fake news, funciona como uma vacina. Fala assim, uai, mas eu sempre ouvi falar que, sei lá, a urna eletrônica era de um jeito, estão falando que é de outro. Será? Então, ajuda a criar uma espécie de imunização. Um outro eixo que eu acho que também é muito importante é o eixo da educação. Eu acho que a educação, em especial a educação midiática, ela é fundamental para a gente poder entender. Nesse exemplo que eu trouxe, que o senhor virou para mim e falou assim, olha, mas se estava no Instagram, ele ainda falou assim, uma empresa tão grande como o Instagram, você acha que eles iam colocar uma fake news lá? Então, veja, é falta de compreensão de como funciona, que não é o Instagram digital, que põe... Exatamente, uma educação digital lato sensu e talvez mais estrito midiática. Daqui eu acho que vale a pena trazer até como dica um projeto incrível do Instituto Palavra Aberta chamado Educamídia, que traz diversas atividades para ser replicadas em sala de aula. E o assunto da educação midiática é transversal, eu acho que deveria estar em todos os campos, todos os cursos. E aí, com a educação, muita coisa pode melhorar, mas não resolve tudo. Educação depende de adesão. Ninguém vai ser educado à força. Não tem isso. E aí, talvez, existe um terceiro eixo, que é o eixo da repressão. Eu acho, sim, que há um espaço para o direito e um espaço para a repressão e combate à desinformação. Mas eu, particularmente, acredito que no momento que a gente vive, a gente deveria olhar para essa desinformação que o direito deveria combater como o conteúdo enganoso, com potencial lesivo, porém disseminado em massa. Vou explicar um pouquinho porque eu acho isso. Se for uma conversa privada... Ou se for uma conversa privada, ou às vezes um compartilhamento, ou uma opinião, eu acho que a gente deveria olhar para a disseminação de conteúdo enganoso em massa com potencial lesivo, para que o direito atuasse na repressão das chamadas usinas de fake news ou indústria de fake news. Se você olhar para o cenário... A gente vai perceber que mais de 80% das fake news que circulam, elas são produzidas nessas usinas de fake news. Recentemente, aqui na cidade de Osasco, aqui do lado de São Paulo, a gente teve um casal que foi preso e que operava sozinho, só um casal, 2 pessoas, operavam mais de 300 mil sites produzindo fake news. E aí que eu acho que a gente acabou errando feio. E diante de um super problema muito complexo, a gente acabou criando outro problema, que foi o que ficou conhecido, com toda honestidade. Eu não estou falando isso para cada das pessoas que estão com a gente aqui. Estou falando para mim, que eu realmente sinto que eu errei muito nisso, que é o que ficou conhecido como a tia ou o tio do Zap. A gente simplesmente pegou um problema grave e criou outro, igual ou maior. Que é um preconceito, um etarismo para um grupo que tem uma dificuldade enorme de inclusão digital. Como se eles fossem os grandes responsáveis. Cara, a maioria deles, e muito provavelmente, são as grandes vítimas do processo. E talvez esse é o desafio para o direito atuar. Quando tentar distinguir quem é vítima de quem é agente. Aquela pessoa que acreditou e que enviou para você. Eu lembro, justamente na época da fase mais grave da Covid-19, eu lembro que uma senhora da minha família enviou uma mensagem desesperada, sabendo que eu ia tomar vacina, e ela estava aflita. Não é porque ela me detestava, porque ela queria acabar com a vacina do mundo, ou porque ela queria mais que todo mundo morresse de Covid. Ao contrário, era por amor. E ela estava aflita. E ela é vítima ou agente. Então, o direito, ele sempre procurou não punir as vítimas. A gente tem até a figura do perdão judicial, que é uma figura completamente anormal do ponto de vista jurídico. Mas parece que não. Parece que a gente quis punir qualquer um que fizesse, como se tivéssemos o dever jurídico da verdade, ou o dever jurídico de checagem. Isso está no campo da educação, não no direito. Eu acredito que as pessoas podem se educar e tomar mais cuidado com a disseminação de conteúdo e que deveriam fazer isso. Agora, eu não acredito que processar o que ficou conhecido como o tio do Zap vai resolver o problema. Entendi. Porque, no fundo, a grande massa de fake news que abastece, inclusive, os chamados tios e tias do Zap,
ela é negocial, é industrial. Entendi. Com toda honestidade, fake news é um grande negócio. Imagina. É um grande negócio. Porque, primeiro, porque ela circula mais do que a news, do que a verdade. Primeiro, porque ela é muito mais interessante, a gente clica mais. Quanto mais se clica, você ainda pode obter o dinheiro daquele clique, né? Com a ideia com a economia digital, como é. Aham. Você ainda pode ofender e destruir a reputação digital de alguém. Isso, no mercado ilícito, tem um valor enorme, ou de uma marca, ou de um produto. E a gente até, recentemente, a polícia encontrou uma quadrilha que fazia o contrário. Vendia uma espécie de assessoria para as pessoas famosas ou semifamosas, que seria como se fosse uma assessoria de imprensa, mas basicamente era uma extorsão, na qual dizia assim, olha, você paga a gente, senão a gente vai disseminar fake news contra você. Então, o fato é que tudo que, de uma certa maneira, é ilícito, ele gera também uma cadeia de negócio. Então, a gente reduzir tudo isso sei lá, o nosso tio ou nossa tia, que, poxa, acreditou naquele determinado conteúdo e querer que o direito o reprima, é talvez puro preconceito. E não vai resolver o negócio, porque vai talvez só enxugar gelo. Legal. Daí eu acho que o direito deveria olhar para repressão das atividades negociais de fake news, que é onde está o dinheiro, é onde tem alguém obtendo vantagem, e obtendo vantagem mediante engano. E talvez a gente já tenha até tipos penais propícios a isso, mas poderia melhorar como uma ideia, sei lá, formação de quadrilha, um tipo penal que poderia aparecer ali. No próprio campo eleitoral, na Lei 9504 de 97, tem o artigo 57H, que prevê como crime eleitoral a contratação de pessoa ou grupo de pessoas para ofender adversários. De uma certa maneira, pode pegar parte, mas tem fake news, por exemplo, que não é para ofender, é para elogiar a própria pessoa. Então, assim, talvez não pegue tudo. Eu acredito que o direito deveria olhar para esses que eu tenho chamado de intermediários dos intermediários. Talvez o debate esteja muito na ideia de vamos punir as plataformas porque elas são milionárias e tem que se virar para cuidar desse negócio. Ou vamos punir os usuários, porque eles não checaram, foram desatentos ou estão sendo ruins. E no meio disso, os chamados intermediários dos intermediários. Ou seja, quem ganha dinheiro com isso? Exatamente. Porque a gente não está olhando para eles. Eu acho que aí está um erro. Que a plataforma que a em gente si, deveria os tocar. usuários em si, eles não ganham, né? Eles só perdem, em certo sentido. De uma certa maneira, muita gente questiona se as plataformas não ganham, porque como circula mais o conteúdo, ela teria mais audiência. Mas com toda honestidade, o que as plataformas têm que investir para tentar combater esse tipo de comportamento e quanto elas estão sendo responsabilizadas por isso, talvez não seja vantajoso financeiramente para elas mais. Mas acontece que tem gente ganhando dinheiro com isso para produzir isso aqui nesse meio entre a plataforma e a tia do Zap ou qualquer usuário. E a gente simplesmente resolveu olhar para isso com puro preconceito e elegeu como bode expiatório as pessoas com mais idade que já têm uma dificuldade enorme para a inclusão digital. E eu vi recentemente uma senhora que tem um projeto incrível que ela chama Cláudia Grande, o projeto é Projeto Mais 60. E ela falando do quantas... É uma influência para pessoas mais 60 anos. E ela falando de quantas vezes ela viu mensagens e viu pessoas sofrerem porque a família resolveu basicamente proibir ou hostilizar ou ainda ridicularizar uma pessoa com mais idade porque acreditou numa determinada fake news. Como se fake news fosse um problema de quem é mais velho. É o contrário. Fake news é um problema de todo mundo. A gente tem um vídeo onde no Jornal Nacional da Globo, o William Bonner cai numa fake news durante o jornal. E lê um tweet de um perfil falso no ar. Depois ele pede desculpa. Mas com toda honestidade, ele não parece ser uma pessoa ignorante, burra, ou idosa, ou inexpressiva. E ele caiu em pleno ar, com uma estrutura enorme do Jornal Nacional, para imaginar. Então, assim, a gente não está falando de um negócio dos outros. A gente está falando de um problema nosso. Todos. E criar essa dicotomia entre nós e eles é só uma forma da gente polarizar ainda mais o debate e criar ainda mais preconceitos. A gente deveria olhar para quem está ganhando dinheiro com isso. Porque, de uma certa maneira, a gente achou mais fácil
punir as próprias vítimas, ao invés de resolver o problema. Eu acho que a gente tem que corrigir essa rota. Boa, muito legal. Então é aí no epicentro, é no mundo da pós-verdade, né? Acho que é um conceito histórico, filosófico, jurídico muito interessante. Falando da questão do plataforma, usuários, acho que a gente pode caminhar um pouco por aí. Sim, a gente tinha pensado em te perguntar, até puxando o gancho que você tinha comentado, sobre o exemplo que o senhor trouxe sobre... mas o Instagram é uma plataforma muito grande, por que eles iam trazer fake news? Ou justamente essa questão da responsabilidade da plataforma. Nós queríamos te perguntar em que medida o senhor acredita que as plataformas deveriam ser responsabilizadas, explorando mais essa questão do intermediário que o senhor trouxe, né, entre a plataforma e o usuário, como equilibrar a moderação e a preservação da liberdade de expressão nas redes sociais? Perfeito, Maria Fernanda. Eu acho que esse é o tema de maior desafio do nosso tempo hoje. Uhum. A gente primeiro tem que compreender o quanto a gente está imerso no mundo de dados. Tem uma empresa que faz uma pesquisa que eu acho sensacional, ela chama Domo, D-O-M-O. E ela tem uma pesquisa que é Data Never Sleeps, né? Os dados nunca dormem. O que ela faz? Ela pega tudo que trafegou na internet, nas redes sociais, durante um ano e divide pelo número de minuto que aquele ano teve. Então, quando você vai lá no site, você vê que a cada minuto das nossas vidas sobem 500 horas de novos vídeos no YouTube. Uhum. É bizarro esse número. E é muito grande, mesmo. muito elevado. Todo mundo já sente isso, mas perceba uma coisa. Se a gente multiplicar 500 horas de vídeo, que é por minuto, por 60 para dar 1 hora, a gente tem 30 mil horas de novos vídeos a cada 1 horinha da nossa vida medíocre. Uhum. Se a gente multiplicar isso por 24, a gente tem 720 mil horas de novos vídeos a cada dia da nossa vida. Tudo isso é muito. Mas reflita comigo. Se uma pessoa hoje parar tudo que ela está fazendo na vida só para assistir os novos vídeos do YouTube, e vamos imaginar que ela faça isso 10 horas por dia, essa pessoa levará mais de 130 anos para assistir os vídeos que subiram ontem no YouTube. O que eu estou querendo mostrar é que talvez a gente esteja usando regras diferentes para medir coisas de um modo que não serve. É como se a gente comparasse e quisesse saber o peso de algo com uma régua ou a dimensão de algo com uma balança. Talvez a gente esteja usando a ferramenta errada. O tempo de vida, o tempo de vídeo, ou o tempo de vida, o tempo digital é completamente diferente. Sim. Nesse grande conjunto, imagina o seguinte: qual é o principal papel das plataformas? É escolher o que a gente vai ver, de uma certa maneira. E ela deve fazer isso com base em quê? Com base no que a gente quer. Daí que tem o desafio. Como colocar para a gente o que a gente quer? Ela se utiliza de um modelo de negócio no qual ela procura conhecer o máximo da gente pelo nosso comportamento e, a partir de então, selecionar o que a gente vai ver. Não é que ela proíbe todo o restante para a gente, mas ela facilita aquilo que a gente gostaria de ver. E, a partir de então, ela fica mais interessante e a gente usa mais. Então, é meio que aquela ideia, assim, enquanto você tem uma lojinha, você trata bem os clientes e trazendo para os clientes o que eles querem, provavelmente eles vão ficar mais tempo lá e vão voltar mais. E daí, ela consegue usar isso para o modelo de negócio, que não é uma assinatura. Basicamente, o modelo de negócio das plataformas até hoje, embora pareça que esteja em transformação, mas é utilizar dos dados do comportamento para promover o que na publicidade é talvez o sonho, que é enviar a mensagem para a pessoa certa, a mensagem certa para a pessoa certa. Não é enviar para mais pessoas, mas sim para a pessoa certa. Você quer comprar um sapato? Chega uma propaganda de sapato para você. Então, as chances daquilo se converter em negócio é enorme. E as plataformas vendem a publicidade com base nesse espaço. Não que vende seus dados, vende a publicidade com base nesse espaço. Daí, a moderação de conteúdo e o que ela deve e o quanto ela deve interferir, tem que encontrar também alguns limites. Porque é comum, nesses debates, algumas pessoas, às vezes, trazerem assim: poxa, as plataformas são milionárias, elas que contratem gente para fazer a revisão humana de todo o conteúdo que está na internet. Não dá. Sabe por que não dá? Porque não há humano suficiente e não há vida suficiente. Então, isso não está na mesa, não é uma opção. A gente vai precisar continuar usando a tecnologia e tentar aprimorá-la para isso. Agora, todo esse processo, talvez a gente também esteja exigindo demais delas. E eu acredito que, e eu não estou querendo ser bonzinho com elas, eu acho que elas podem melhorar muita coisa. Mas eu acredito que a gente tem que arrumar um equilíbrio nisso, sob pena da gente criar uma espécie de punição pelo sucesso.
Ah, elas são milionárias, elas são muito ricas, são mesmo. Se a gente vê... O professor Felipe Chiarello fez uma palestra na Semana Jurídica, aqui no Mackenzie, mais uma palestra incrível, eu também sou muito fã dele, e ele mostrou a diferença dos valores de marca. Então, assim, as empresas de tecnologia foram ganhando um espaço que antes era destinado só a Coca-Cola e outras marcas assim. São muito ricas? São muito ricas. Mas merecem ser punidas por isso? Eu acho que não. Daí a gente tem que encontrar o espaço. Eu não acho que ela não deve moderar nada, pelo contrário, eu acho que ela deve sim moderar, mas eu acredito que a gente também tem que exigir dela com transparência e responsabilidade. Entendi. Mas a gente não pode também querer, de modo utópico, que ela resolva tudo e elimine todos os espaços. Talvez, para ficar um pouco mais claro o que eu acho, o Vint Cerf, que é um matemático que é conhecido como um dos pais da internet, ele que criou o protocolo de internet, o IP, né? Ele tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele fala assim, a internet é como o reflexo da sociedade. Sim. E quando você olha um espelho e não gosta da imagem que você vê nele, não é quebrando o espelho que você vai consertar a imagem que refletiu. Legal. Talvez a gente precise entender um pouco melhor isso. E ao invés de buscar uma responsabilização limitada, como se nós não fôssemos nada responsáveis, e que como se a internet fosse algo muito menor do que ela é, a gente deve buscar uma responsabilização com mais equilíbrio, onde as plataformas respondam sim e empregam boa parte desse dinheiro, porque afinal é atividade de risco, mas a gente não pode querer que elas façam o impossível. Daí, a gente tentar regular um pouquinho esses dois espaços. Perfeito. Perfeito. Ó, finalização fantástica. Conclusão ali, fechamos logicamente tudo. Então, acho que muito obrigado, professor. Foi um episódio Muito realmente incrível. obrigada. Por favor, deixa o seu livro aqui, por indicação. Legal. Eu não sei. Talvez tenha um livro sobre fake news, a conexão entre a desinformação e o direito. Talvez ele faça mais sentido com esse nosso papo. Ele é publicado pela Revista dos Tribunais, que eu coordenei, e vários professores, tanto do CCL, aqui da comunicação, como o próprio Rafael Fonseca que eu mencionei, mas não só ele, a Denise Paeiro também, e tantos outros colegas escreveram, do direito, da tecnologia, e aí fica como indicação. E eu também me coloco à disposição de vocês, que afinal, se tem uma coisa que a internet faz, é isso. Poder conectar as pessoas. Seja Legal. pelo Instagram, LinkedIn, tô lá. É muito fácil também me achar, é Diogo Reis. E uma forma da gente estar junto, além do tempo e do espaço. Então, Sim. manda Isso sua aí. opinião lá, a gente troca uma ideia. Legal. Vai falando. Conhecimento sem fake news, hein? Muito obrigado, Fê. É isso, professor. Muito obrigada. As respostas foram muito legais. Foi um prazer receber o senhor aqui. E é isso. É isso. Imagina, eu que agradeço, gente. Adorei Pessoal, participar. Valeu. E até a próxima. Contem comigo sempre. Parabéns pelo que estão fazendo. Muito obrigada. Valeu. Nós Tchau, vamos por tchau. aqui. Curta, compartilha. Muito obrigado, viu?